Fala pessoal, beleza? A gente vai começar então a segunda aula aqui. Quem não assistiu a primeira aula, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí, eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? A gente vai continuar do ponto que a gente parou na primeira aula, beleza? Então, na primeira aula a gente viu um pouquinho sobre as notas musicais e aprendeu a criar uma partitura. O que a gente escreveu, as 5 linhas e os 4 espaços, a gente chama de pentagrama, tá? Então, 5 linhas de baixo para cima e 4 espaços. O pentagrama a gente usa para escrever as notas musicais, tá? Então, dando continuidade, a gente vai aprender uma segunda clave. A primeira que a gente aprendeu foi a clave de Sol, que é escrita na segunda linha, e agora a gente vai aprender a clave de Fá, que é escrita na quarta linha, tá? Então, a ideia é a mesma, tá? Ó, 5 linhas, né? Uma linha bem torta aqui. 5 linhas e 4 espaços. E aí na quarta linha eu faço a minha clave de Fá. Ela é esse desenho aqui, ó, tá vendo? Minha clave de Fá. E aí o que que indica a clave de Fá? Que tudo que eu colocar na quarta linha é um Fá. E aí a partir dessa nota aqui que eu determinei, eu consigo saber quais são as outras. Lembra das notas musicais lá? Quais são? Então as notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Então, se aqui é um Fá, o que vem antes do Fá? Vem o Mi. Então, se eu colocar uma nota aqui abaixo do Fá, ela é o Mi. Se eu colocar uma nota abaixo do Mi, é o Ré. E se eu colocar uma nota abaixo do Ré, é o Dó. Logo, para cima do Fá, que nota que é? Eu olho aqui o Fá e depois do Fá eu tenho o Sol. Então aqui, Sol, Lá, e aí aqui, ó, seria um Si, acima da quinta linha. Tá vendo? Tem uma coisa importante que às vezes a gente quer usar uma nota na partitura que não cabe dentro das 5 linhas do espaço. Ela está além, para cima ou para baixo. A gente usa as linhas suplementares. Então existem linhas suplementares superior, que fica em cima, e linhas suplementares inferiores, que ficam embaixo. Essa linha indica uma posição para eu identificar a nota, ou até para colocar uma nota. Então eu tenho aqui, ó, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu tivesse que colocar um Dó aqui em cima, eu colocaria em cima dessa linha suplementar aqui. Tá? Você vai encontrar, se você fizer umas pesquisas aí pela internet, você vai encontrar muitas partituras que tem as linhas suplementares superiores e inferiores. Vai ter 2, 3, tá? Você vai sempre encontrar essas linhas aí e é importante já prever que você vai identificar isso, tá? Só pra gente poder entender. Tá? Então facinho, né? A clave de Fá ela segue a mesma ideia da clave de Sol. O Sol é na segunda linha e a partir do Sol na segunda linha eu acho as outras notas. Essa aqui é a de Fá na quarta linha. Então, se eu coloquei o Fá na quarta linha, já mudou. Eu esqueço aquela ideia do Sol. Porque o Sol já não é mais na segunda linha. Ó. Vamos contar? Ó. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Tá? Então, muda aquela ideia de que o Sol é na segunda linha. Ele não é mais. Tá bom? Vamos apagar aqui. Vou dar um outro conceito aqui para vocês. Existe uma relação entre essas duas estruturas, né? Essas duas claves. As partituras com essas duas claves, elas têm uma relação. Uma, ela está localizada numa região mais aguda e a outra numa região mais grave. Então, como seria isso? Vamos pensar na partitura com a clave de Sol, né? Vou fazer ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tá aqui minha clave de Sol, né? E aí eu vou contar aqui, ó. Sol, Fá, Mi, Ré e o Dó seria aqui, ó, numa linha suplementar inferior, né?
E aí eu tenho uma outra partitura aqui, ó. Com a clave de Fá. Se eu contar do Fá para cima, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Ele cai exatamente na nota Do aqui, ó. Ele se encontra com a clave de Sol no mesmo ponto, ó. Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Tá vendo? Então elas acabam se completando. O que isso significa? Esse Do aqui a gente chama de Do central. É o Do, como se fosse, se você olhar no teclado lá, é o Do da terceira oitava. Se você conta 3 vezes o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Você identifica o Do ali sempre antes de 2 teclas pretas. Ele tem uma organização 2 pretas e 3 pretas. Então sempre antes de 2 pretas é um Do. Se você começar do comecinho da tecla do lado esquerdo ali, você vai contar as escalas Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o próximo Do é esse aqui, o Do central. Então essa região aqui está depois do Do central no teclado. E essa região aqui está antes do Do central lá no teclado. Tá bom? Então uma região mais grave e uma região mais aguda. Fácil? Tem mais 2 coisas que eu precisava passar para vocês. Uma é sobre a descrição das notas, tá? Como é o desenho de uma nota no pentagrama. Ela é mais ou menos assim, ó, a ideia geral dela. Ela é formada por uma cabeça, a haste e a bandeirola. Então, essa parte aqui da nota é a cabeça da nota. Cabeça da nota. Essa parte aqui, ó, é a haste. E essa parte aqui é a bandeirola. Tá bom? Então só para a gente poder identificar quais são as partes da nota musical. E aí, na próxima aula, a gente vai aprender sobre ritmo, sobre a duração de cada tipo de nota que tem, o nome dessas notas e quanto ela dura, qual é a duração dela. Cada figura tem uma duração e é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a gente vai encontrar muitas descrições de notas com nomes diferentes do Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E normalmente, no Brasil principalmente, a gente se refere a essas notas como acorde, como elas são descritas. Todo país com língua anglo-saxônica, ele usa essa nomenclatura aqui, ó. E as notas referente a cada nomenclatura é exatamente essa aqui, ó. Tá bom? O A é o Lá, o B é o Si, o C é o Do, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá e o G é o Sol. Tá bom? Então, nas próximas aulas é bem provável que a gente comece a usar essas descrições aqui. É importante então já assimilar e para ficar mais fácil identificar. Beleza? Até a próxima aula. Conto com vocês.